Boa noite, pessoal. Um prazer estar com vocês para a gente começar a retomar essa maratona das gravações de lição antecipada. Para isso, estamos nos reunindo agora às sextas-feiras. Toda vez que você quiser vir, é bem-vindo na classe conosco. Como de praxe, eu vou pedir para alguém me ajudar com o título da lição e verso. Lição número 9 é a nossa lição de estudo para essa noite. Os ritmos do descanso. Verso: E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Gênesis 2:3. A lição dessa semana é particularmente interessante em função de que a gente chegou no ápice da lição do trimestre. O título geral da lição do trimestre tem a ver com o descanso. E agora, de fato, a gente chegou na lição que trata especificamente do descanso sabático, num sentido de foco direto, no sentido de atenção direta. Essa é a lição que vai dar toda a atenção a esse tema, fazendo essa transição do que a gente vinha estudando até então, na história do processo do pecado e das múltiplas consequências que o pecado gerou na natureza humana e como o descanso ofertado por Deus, também nas suas múltiplas dimensões, permite que a gente suporte as condições, a situação do mundo em que enfrentamos. Particularmente, a lição dessa semana tem uma curiosidade para quem conseguiu dar uma passeada aí pelo título e alguma folhada na lição por antecipação. Ela trata do tema do descanso, colocando uma estrutura musical como contorno da discussão. A propósito, o autor escolheu ritmos do descanso e, propositalmente, ele abre a lição com um prelúdio. Para quem toca ou para quem conhece um pouquinho de música, tem um jogo de palavras aqui sendo feito na sequência de um processo musical, onde o ritmo é uma provocação ao descanso. Afinal de contas, o ritmo implica atividade, o ritmo implica movimento. E, de forma paradoxal, o autor coloca descanso ao lado da palavra ritmo. E isso é interessante porque na música você encontra esse mesmo fenômeno. Você tem a demarcação rítmica a partir da duração e tempo das notas, mas também você tem a marcação rítmica a partir da pausa, da referência de pausa. E daí essa brincadeira que o autor faz entre ritmos do descanso. Quando ele provoca a gente para olhar esse paradoxo, a primeira coisa interessante na abordagem da lição é que nós começamos a história do descanso a partir de um desenho de movimento. O primeiro movimento da história humana, fazendo de novo uma analogia musical, o primeiro movimento dessa peça, dessa estrutura musical, acontece na criação. Deus se move do lugar onde está e vem a este lugar onde estamos para criar tudo que conhecemos. Esse movimento de Deus na nossa direção, com a intenção de criar, esse movimento de Deus na aproximação desse lugar onde se cria a Terra, onde se cria essa galáxia, esse movimento é seguido de vários pequenos movimentos com intervalos. E a primeira coisa importante do olhar do prelúdio, do descanso sabático, é olhar os movimentos que antecedem o descanso. A criação começa com um processo cíclico de foi tarde de manhã o primeiro dia, tarde de manhã o segundo dia, tarde de manhã o terceiro dia, e entre uma atividade criativa e um período de repouso da atividade criativa, você tem o período chamado trevas, e na atividade criativa o período chamado luz. Todo o processo da criação, ele segue esse mesmo ciclo intervalar, tarde de manhã. Uma pausa e uma intervenção. Uma pausa e uma intervenção. Por 6 dias seguidos, você vê esse movimento acontecendo. A primeira coisa importante deste movimento acontecendo desta forma é o fato de que existe uma ordem entre a pausa e a sequência dos eventos.
Todos os dias começam pela pausa, não terminam nela. Essa é a coisa importante disso que ocorre no período de movimento da criação. Ou seja, é sempre tarde e manhã, e não manhã e tarde. O que significa que a contagem temporal do mundo em que vivemos foi estabelecida a partir de uma referência noite-dia e não dia-noite. A estrutura de um dia começa a partir do momento em que escurece o formato do dia anterior. Essa estrutura vai sempre ligando um ponto ao outro a partir do começo da noite, o que a gente chama usualmente de pôr do sol. Como estamos gravando a lição numa sexta-feira, hoje passamos exatamente por essa experiência. É típico, é constante no movimento adventista. Quando você adentra o pôr do sol de sexta-feira, você inicia as horas do sábado. Esse prelúdio da criação, com o qual o autor da lição abre a lição dessa semana, mostra esses dois aspectos do formato do sábado. O primeiro é que o sábado vem fechando um ciclo de 6 movimentos, e esses 6 movimentos diferentes, intervalares entre pausa e ação, culminam na sexta-feira com a pausa de entrada do sábado. Com a única diferença de que todos os demais dias, a pausa e a atividade devem ser reproduzidas pelo ser humano continuamente. Depois da criação, a partir da criação do homem no 6º dia, a partir do dia seguinte, após o sábado, todas as semanas do ser humano iniciariam com um ciclo de pausa e atividade humana por 6 dias. Por 6 dias completos. Até que chegasse um sábado, e ali há uma interrupção de 24 horas. Esse é o segundo aspecto importante, derivado dessa estrutura da criação. Quando a gente olha para a criação e percebe que o movimento feito por Deus no ato criativo chega a um momento de pausa, e essa pausa se estende por mais do que 12 horas, ela se estica por um período de 24 horas, a gente abre para um novo fenômeno em tela, que a descrição de Gênesis 2 deixa bastante evidente. Todas as coisas que Deus criou na estrutura dos 6 dias eram absolutamente perfeitas, síncronas, estruturadas. Tanto eram assim que quando chega no fim daquela sexta-feira, Deus olha para trás e diz: está tudo muito bom. Porém, não está completo. Falta algo ainda. Esse falta algo que troca essa atividade de sexta para sábado, esse falta algo aparece na criação de um elemento diferente das outras estruturas criadas. Todas as estruturas criadas dos 6 dias, elas são concretas, são visíveis, são tangíveis ao humano. Mesmo aquelas que parecem até certo ponto invisíveis, elas são invisíveis no sentido da visão humana direta, mas elas são tangíveis no sentido das sensações. O ar, a luz, são elementos que na sua estrutura parecem intangíveis, mas na realidade são reais, são formatos físicos, ainda que não tangíveis de forma tão clara em algumas experiências humanas. Porém, quando a gente chega no sábado, há algo intangível que é criado neste dia. O que é intangível é o tempo. E nesse dia, Deus cria um intervalo, um espaço de tempo, de 24 horas para chamar de seu. Gênesis capítulo 2 abre essa estrutura dessa forma, pontuando que Deus termina toda a obra que como Criador fizera no 7º dia. E essa expressão ela é curiosa, porque independentemente da aplicação direta que a gente possa ter desse texto, se a gente estivesse sentado lá no jardim do Éden, olhando Deus criando todas as coisas, mas há algumas coisas que saltam aos olhos quando a gente vê essa expressão, havendo, pois, Deus terminado no dia 7º toda a obra que como Criador fizera. A primeira coisa que chama a atenção é a transição.
Quando se põe o sol daquela sexta-feira, haviam duas possibilidades: o próximo dia da semana ou o que Deus fez. Deus vai lá e transiciona, é como se ele virasse uma chavinha naquele pôr do sol de sexta-feira, dizendo: agora o tempo é meu. E daqui para frente dispara um cronômetro, todas as próximas 24 horas são minhas. E dentro desse contexto, você passa a ter um ciclo inteiro de pausa e atividade que não são humanos, são divinos. Porque a sequência desse relógio que vira está pautada com três coisas: descanso, ou seja, cessação. Daí deriva a palavra Shabat, a palavra sábado que a gente conhece. Então, a cessação, parou de fazer o que estava fazendo. Faz uma outra coisa: santifica e abençoa tempo. Essas duas expressões, santificação e bênção, têm peculiaridades na literatura, na cultura hebreia, na compreensão hebreia. De maneira bem simples, a expressão bênção é algo que excede aquilo que eu recebo. A expressão bênção é algo que transiciona a partir daquele que tem a bênção para outros, ou seja, quando Deus abençoa o sábado, todo o que passar por esse tempo sai de lá abençoado. Deus deposita a bênção ao sábado, significa que o sábado transfere bênção a todo aquele que passa por esse tempo. A segunda coisa que aparece nessa estrutura é que Deus santifica o sábado. E quando ele santifica o sábado, isso sim, o sentido dessa expressão é separa para um uso específico. Pôs de lado para um uso determinado. No caso específico, como a santificação tem a ver com algo que é absolutamente santo, santificar significa que foi separado para um uso exclusivo de Deus. Por isso, o desenho do sábado se torna totalmente distinto dos outros dias. O prelúdio que a lição provoca a gente olhar, ou seja, essa introdução do modelo, essa abordagem intermediária entre aquilo que é a intenção de Deus antes da criação e o pós-criação, essa estrutura de transição apresentada aqui nesse prelúdio, ela traz para a gente uma percepção de que Deus intencionalmente separou algo e intencionalmente colocou esse algo à disposição do homem como um paradigma, como algo que não se altera, como um elemento que não muda. Porque a bênção caiu sobre algo intangível. Aliás, a única coisa não afetada pelo pecado. Todas as demais coisas criadas por Deus foram afetadas pelo pecado, exceto o tempo. O tempo continua girando no mesmo intervalo, com a mesma dimensão, com a mesma sequência ininterrupta desde a criação original até o dia de hoje. O tempo é a única coisa perfeita que sobrou. Ainda que a interpretação e dimensão do tempo e uso do tempo que nós tenhamos não sejam mais perfeitos. Mas o tempo, pura e simplesmente, é perfeito. E continua perfeito. Não sofre a degeneração da estrutura do pecado. Ele persiste. Daí a expressão de Salomão: há tempo para todas as coisas debaixo do sol, lá em Eclesiastes capítulo 3. Isso vai para muito além da questão simplesmente de colocação das coisas. Olha, tem um tempo certo para isso, um tempo certo para aquilo. A expressão inteira desse texto de Salomão, quando você chega na parte final e vê que Deus implantou no coração do homem eternidade, essa expressão de Salomão, ela demonstra que tempo é algo que ultrapassa esses elementos do controle da imperfeição humana. Por isso, há tempo para todas as coisas, porque o tempo inexoravelmente atinge todos nós. Da mesma forma, com uma palavrinha que eu não gosto, mas ela ilustra bem a questão, de forma democrática, o tempo nasce e morre para todos de igual maneira. Esse é o prelúdio dessa estrutura do descanso. O que isso tem a ver com o ritmo da provocação inicial? Há um intervalo de pausa e atividade
que é constante, como um batimento cardíaco constante. Pausa, atividade, pausa, atividade, pausa, atividade durante 6 dias. Quando chega no 7º dia, há uma pausa alongada. Essa pausa alongada é um intervalo entre atos. A cada semana, a gente tem um ato do processo criativo. A cada semana, a gente tem a chance de um intervalo. Se estivéssemos falando daquelas estruturas antigas de teatro, você teria a cada semana a possibilidade de sair, ir ao banheiro ou ir a qualquer outro lugar no intervalo das peças. A única diferença é que, no caso aqui em questão, esse intervalo é um intervalo onde eu não saio do teatro para qualquer coisa. Eu não saio da peça ou da música para qualquer lugar. Eu saio dali e tenho a oportunidade de passar 24 horas com o dono da peça, com o compositor da orquestra, com o maestro da apresentação, com o autor do texto. Eu tenho a oportunidade de entrar nos bastidores da história e por 24 horas conhecer tudo que estava nesse bastidor. E eu tenho isso como oportunidade uma vez por semana, ininterruptas durante toda uma vida. Daí o sentido muito especial e particular do sábado. Por exemplo, quando as pessoas vão assistir alguma programação especial, seja ela musical, seja ela qualquer outro tipo de programação, seja secular ou da igreja, é particular das pessoas quererem ter a oportunidade de conhecer o que está por trás das cenas ou ter a oportunidade de conversar com quem produziu tudo aquilo. Seja pela questão do fã ou da proximidade de expectativa do que pode vir de conhecimento dessa pessoa, seja simplesmente pela curiosidade de conhecê-la, mas o fato é que isso passa pelas pessoas a gostar ou desejar conhecer o que está no bastidor. O sábado também possibilita isso. Você encontrar com o autor da vida, o autor de todas as coisas. A lição continuou porque era um movimento ritmado de uma música, um movimento estruturado de uma música nesse desenho, e aparece em um determinado momento um drama. Aquele prelúdio que parecia lindo e perfeito, de repente entra com sons dissonantes, com alguns compassos fora de um esquadro natural, e provoca uma tensão. Essa tensão acontece no capítulo 3 de Gênesis, quando você tem um processo de transição do modelo. Essa transição do modelo ocorre porque o ser humano se afasta daquele que é o Criador e abandona o plano original. Durante os 6 dias que eram da criatividade humana, o ser humano, em um desses dias, faz algo que não está no protocolo. Rompe com o Criador. E aqui aparece uma coisa também importante dentro desse ciclo. Para que o ciclo de 6 dias mais um dê certo, é necessário que os 6 dias tenham sido programados e vividos na dimensão do 7º. O que de cara a gente percebe não deu certo em algum momento da história de Adão e Eva. Eles fizeram uma escolha equivocada em um dos 6 dias que lhes pertencia e, consequentemente, quebraram o vínculo possível para que o 7º dia pudesse ocorrer. Não fosse Deus se dirigir ao casal e antecipar o fenômeno, não haveriam mais sábados. Não haveria mais descanso. O que haveria seria o caos ou a morte. Portanto, como terceiro elemento dessa introdução, quando a gente observa a sequência que se faz a partir da criação, o terceiro elemento que a gente percebe é que para o sábado ter sentido, o sentido dele tem que estar distribuído em pedaços ao longo dos 6 dias que o antecedem. Num movimento que na música teria um sinal contrário de vez, onde você tem um processo de crescendo a partir do domingo. Quando você abre o primeiro dia da semana, você está na parte angulada desse sinal de crescendo, e quando você chega na sexta-feira, você está na fase mais aberta desse ângulo do crescendo, até que chega o sábado e aparecem lá 3 Fs, fortíssimo. Esse é o sentido
do crescendo da semana. Ou seja, o sábado é tão significativo quanto eu permito que o desenho seja um desenho de crescendo, até o fortíssimo que explode na alegria e júbilo de ter chegado o dia de encontrar com o Criador. Onde a parte mais intensa desse crescendo e de ansiedade pelo sábado acontece no dia que a Bíblia chama de preparação. Usualmente chamamos de sexta-feira no nosso contexto atual, o sexto dia da semana. Essa é uma outra coisa importante que vem dessa introdução do desenho da criação. Se a gente continua a sequência disso, como o pecado deslustrou isso e Deus teve que interferir no modelo, uma coisa se percebeu a partir do pecado, mesmo Deus interferindo para que o homem tivesse uma chance de perceber as consequências do erro, se arrepender e decidir voltar para casa por livre e espontânea vontade, caso esse fosse o seu desejo, Deus escolhe antecipar e morre no lugar do homem, porém, a degeneração como efeito colateral do pecado, ela persistiu. O que fez com que a humanidade, aos poucos, fosse se afastando continuamente de Deus, e há dois momentos que a gente percebe agudos nessa história. O primeiro momento aparece lá em Gênesis, capítulo 6, quando o texto descreve que o homem se tornou mau e suas ações com um procedimento mau contínuo. E a única alternativa para aquele momento é Deus chama alguém que ainda mantém os seus protocolos, dá a ele uma missão de construir um barco, anunciar a todos a possibilidade de salvação, porém só ele e a sua família se salvam, e a humanidade inteira é eliminada por ter se tornado vil continuamente. O problema é que esse distanciamento foi produzindo outros tipos de hábitos, e você vai olhar pós-dilúvio, uma sequência de degeneração que implica a mesma situação. Deus vai lá e chama Abraão do meio da casa de sua família e forma a partir dele uma nação. E quando essa nação está estruturada, na parte áurea do modelo, acontece o Egito. E por um período longo de tempo, eles persistem no Egito. Por causa disso, perderam a referência outra vez. Ao chegarem no Sinai, fica evidente na estrutura do Sinai que alguma coisa saiu dos trilhos. E não foram poucas coisas. Há 10 elementos que descrevem o quanto o povo saiu dos trilhos na lei moral, ou no código moral, escrito por Deus no Sinai. Portanto, há uma transição de movimento, há uma mudança na peça, que até então caminhava linda e perfeita, com um intervalo contínuo e fluido do desenho original, que agora tem solavancos, tem dramas, tem toques desconexos nessa orquestra, para ilustrar o distanciamento do povo de Deus. E aí Deus vem e põe ordem na bagunça outra vez e tenta trazer o povo à harmonia do movimento da orquestra. Essa tentativa de trazer a harmonia está presente em Êxodo 20, verso 8 até 11, os versos de 8 a 11, na expressão do quarto mandamento. Com um sentido interessante nessa expressão do quarto mandamento, que é um verbo em específico, lembra-te. O povo esqueceu. Da mesma forma como a Bíblia pontua que o povo de Deus perece pela falta de conhecimento, é igualmente verdadeiro que essa falta de conhecimento pode sim significar negligência, somada à displicência, que com o passar das gerações vira um hábito, inclusive sem lembrança, que é algo muito parecido do que aconteceu com Israel. Geração após geração vivendo no Egito, lá pelo fim da curva, no período da saída do Egito, poucos ainda se lembravam das orientações de Deus. Por isso, o Êxodo começa pelo Sinai. O Sinai é Deus tendo que trazer à memória do povo tudo aquilo que os anos anteriores roubou pelo esquecimento, pela displicência, pela negligência, pela distorção. O sábado também tem essa referência. Tanto que antes de chegar no Sinai, o que a gente vê é Deus recuperando aquilo que para Israel é perfeito, mas na noção deles se perdeu, o tempo. Eles já não sabem mais quando é tempo, até porque eram escravos. Escravo não tem tempo, escravo tem alguém que lhe manda fazer.
Escravo não acompanha relógio, escravo obedece. Não importa que horas sejam. O que significa que Israel, depois de um tempo no Egito, e um tempo longo, perde a noção do tempo. Perde a referência. O que Deus faz? Recupera passo a passo essa referência, um por um, esses elementos, fazendo com que algo que Israel precisava para viver, que era o pão, caísse por 6 dias. E num desses dias, o sexto, caísse dobrado. O que mostra, de novo, essa estrutura crescente, que eu ilustrei agora há pouco. A sexta-feira era o dia ampliado, onde tudo se preparava para o dia seguinte, inclusive o pão era dobrado. Porque no próximo dia não cairia pão. E eles viveriam à luz daquilo que dobrado caiu no dia anterior. Uma vez recuperado o tempo, então Deus pode falar: neste tempo que agora você conhece, eu posso te dar a ordem. Lembra-te do dia do sábado. E a ordem com uma referência de prática, para fazer algo, para o santificar. E com uma razão, uma causa, porque em 6 dias fez o Senhor céus e terra, e no 7º dia descansou de toda a obra que como Criador fizera. E nesse dia ele promoveu bênção e santidade. Abençoou e santificou o dia de sábado. Essa referência que aparece aqui deixa para a gente claro o fato de que ao longo do tempo alguma coisa se perdeu. E por isso, no movimento da lição dessa semana, vem a ordem para descansar. Afinal de contas, eles estavam tão acostumados a fazer tudo de sol a sol, 7 dias por semana, 360 dias no ano, que passavam batido o desenho. E Deus resgata essa condição com um ordenamento. Porém, a ordem é: lembra-te, volte às origens. O que mostra um outro aspecto a respeito desse descanso. O descanso produz identidade. Esse descanso semanal resgata a identidade do ser humano. Resgata quem o ser humano é, porque obriga o ser humano a perguntar: por que preciso parar? Porque em 6 dias fez o Senhor. Portanto, eu sei quem me fez, eu sei de onde eu venho, sei por que eu estou aqui e sei para onde me dirijo. O ser humano, pelo sábado, resgata a sua imagem pessoal, sua identidade pessoal à luz do Criador. E essa é uma referência também importante do sábado. Na sequência dos movimentos, esse mesmo povo que viveu escravo e teve recuperado o tempo e agora recuperada a ordem como lembrança daquilo que foi a criação, não respeitou a bênção e o privilégio que tiveram no convite de serem aqueles que adentrariam a terra prometida. Lhes faltou fé, e a falta de fé implicou em 40 anos de peregrinação pelo deserto. Esses 40 anos resultaram em algo. Uma geração inteira se foi e uma geração nova cresceu. Essa geração nova que cresce, que se desenvolve dentro da estrutura da caminhada pelo deserto, não conheceu as primeiras coisas. Alguns sim, como Josué e Caleb, mas a esmagadora maioria não conheceu o que veio antes, não conheceu o que ocorreu antes. E, portanto, a referência que para eles estava apontada na questão do mandamento: eu tirei vocês da terra do Egito. Por causa disso, lembrem-se dos meus sábados. Essa referência se perdeu para essa geração, ou pelo menos ficou com algo muito distante por não terem vivenciado a cena. E, portanto, aparecem circunstâncias diferentes dentro desse processo do sábado, até porque algumas dessas circunstâncias modificaram durante a caminhada no deserto. O deserto implicou em eles terem um tabernáculo, em eles desfrutarem de toda a experiência do culto no templo, de todo o processo da adoração, manifestação física de Deus no templo pela nuvem, a coluna de nuvem e de fogo, a nuvem que pairava sobre eles no calor do deserto, ou a coluna de fogo que os aquecia à noite e que pousava sobre o santuário como a manifestação da presença de Deus no santuário, a experiência do dia da expiação, Levíticos 16, a experiência de viver ciclos de 7 anos na promessa do jubileu, porque eles só foram vivenciar isso quando entraram na Terra Prometida. Então, todas essas coisas continuavam repetindo e cristalizando na mente deles a questão do sábado.
Porém, chega um momento que eles têm que entrar na terra, têm que chegar na terra. E entrando na terra, aparece um novo movimento, uma nova abordagem, diferente da anterior. A abordagem anterior era uma lembrança da criação e uma referência de que isso era importante porque o Deus da criação livrou-os do Egito. E agora eles são livres para poder obedecer a Deus e render adoração a Deus. No contexto da chegada à Terra Prometida, essa nova geração tem um outro contexto, que não é o contexto de lembrar, mas é o contexto de guardar. Há uma mudança de cenário, há algo diferente acontecendo, há uma outra proposta. Quando o Deuteronômio repete o mandamento na forma sintética que o texto de Deuteronômio apresenta, a referência para essa nova estrutura, para esse novo olhar para o sábado, é uma referência de ordem. Guarde os sábados. O lembrar até aparece um pouco mais à frente, mas o guardar é a referência que aparece agora como primazia. E a razão para isso, há uma modificação ocorrendo. Há uma modificação do povo, há uma modificação de cenário, e de fato, agora eles vão vivenciar a promessa até então, que até então estava na expectativa, na esperança do povo. Agora isso vira realidade, e em virando realidade, guardem. Guardem por quais motivos? Guardem porque vocês têm que olhar para trás e lembrar que os pais de vocês eram escravos. Guardem porque vocês têm que olhar para esse momento, a Canaã está diante de vocês. Guardem porque vocês têm que olhar para frente na história, aquilo que eu pretendo fazer com vocês. E essa circunstância de transição dá dimensões diferentes para esse povo do que virá pela frente. Agora, de fato, eles vão ser a nação que Deus projetou. Aquilo que havia sido dito como promessa a Abraão, materializado na saída do Egito, cristalizado no caminho ao longo do deserto, agora vira realidade na nação israelita. E o mundo vai saber quem vocês são e vai saber quem eu sou a partir desta referência, a partir desse novo momento da história de vocês. Toda essa transição dá para a gente a dimensão de como o sábado, a partir daí, vai ser visto para sempre. Porque Deus executou seu plano. O único detalhe é que, em algum momento, também este povo recuou da missão. E aí o sábado atinge uma nova perspectiva, que é a perspectiva da cristandade. E daí vem a última parte da nossa reflexão, da lição dessa semana. Essa nova parte, esse novo formato, essa nova abordagem, que foi interrompida pelo afastamento de Israel, cativeiro babilônico, decadência de Israel, na pessoa do Messias produz uma nova transição. Se por uma via o sábado, com a orientação de guardar, tem uma expressão que liga o passado, o presente e o futuro de Israel, o sábado, no Novo Testamento e na condição do Cristo, faz exatamente a mesma coisa. Cristo liga ao mesmo tempo esses três momentos da história: o passado da criação, o presente da redenção em Cristo ou da cruz e o futuro da eternidade em Deus. De certa maneira, a cruz liga o passado do processo de Deus com a promessa de que o Messias viria para salvar seu povo, mas ele aponta para o futuro no texto de Isaías com o cumprimento final: guardareis os meus sábados e isso é aliança perpétua entre mim e vós. No texto de Isaías 66, a gente tem este olhar para o futuro, de um sábado ao outro, de uma lua nova a outra, toda a carne virá diante de mim e adorar no meu santo monte. Essa referência de um olhar para frente, na transição que a cruz apresenta, a promessa de Jesus na ascensão, eu virei outra vez, deixa para nós um intervalo, um hiato de uma promessa semelhante à feita anteriormente. O Messias virá. Porém, até que venha, eu tenho semanalmente a possibilidade de me encontrar diretamente com ele e desfrutar da bênção de um dia com ele. E isso vai nutrindo o povo de Deus até que ele venha. O que mostra uma outra dimensão do sábado. O sábado tem a dimensão de relacionamento, em duas direções.
o relacionamento com Deus e o relacionamento com o meu semelhante com Deus. E aqui tem uma diferença bastante singular. Durante 6 dias você tem o relacionamento com o seu semelhante na forma humana. No sábado, todos têm a oportunidade do relacionamento entre si, mas entre si com Deus. E isso torna a humanidade a família de Deus. Diferente dos 6 dias, que torna a humanidade a família da humanidade. No 7º dia, a gente tem a oportunidade da família de Deus, porque são todos com Ele. Ao mesmo tempo que tem uma dimensão individual e vertical de relacionamento entre o ser humano e Deus, tem uma linha horizontal do ser humano com o seu semelhante com Deus, fechando esse triângulo de relação. Dentro dessa perspectiva, a ambiência do sábado tem uma característica importante que é exaltada nos textos bíblicos. A alegria de estar com Deus, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, tem uma expressão por trás disso, que é a resposta em louvor do ser humano por entender o sacrifício de Cristo e entender que, apesar do pecado, Deus ainda quer encontrar comigo e eu posso encontrar com Ele. Uma segunda questão ligada à ambiência é que a preparação para a chegada do sábado envolve o reconhecimento do pecado, o desejo de abandoná-lo, a confissão desses pecados e o preparo para viver um dia santo diante de um Deus santo. Portanto, não é só o preparo das coisas para o sábado, mas é o preparo do ser humano para encontrar Deus. Há um outro aspecto da ambiência que o sábado traz, que ligada à questão do louvor está a questão da santidade. Se o sábado é o dia de um Deus santo, também é o dia de adoração e reconhecimento da soberania de Deus. Afinal de contas, o prelúdio nos mostrou que a criação apontava para um processo hierárquico. Deus criou a natureza, pôs sobre a natureza o homem e se colocou acima do homem como seu Deus. Portanto, o sábado também é um dia que verte para a adoração e reconhecimento da soberania de Deus. Daí a importância de que o sábado também seja um dia de culto, não só um dia relacional no sentido mais horizontalizado da palavra relação. O sábado também é um dia de um processo de verticalização de autoridade, reconhecendo quem é Deus. E isso torna o ser humano um ser humano equilibrado na sua existência. Afinal de contas, uma vez que eu reconheço a autoridade de Deus, eu também reconheço qual é o meu lugar dentro desse processo todo. E isso serve como um antídoto a uma série de efeitos colaterais do pecado, como o orgulho, a presunção, a soberba, de todas as suas formas. Então, o sábado também é um antídoto constante a essas coisas. Um outro aspecto importante da ambiência do sábado, atrelado à alegria, é que o sábado também, por ser tempo, é um dia para não desculpas, né? É um dia para o qual você não tem desculpas de não ter tempo. Porque você tem 24 horas que não são suas, portanto, tem tempo para qualquer coisa que Deus quiser. Dentro dessa perspectiva, o sábado abre um espaço no bloco do turbilhão das atividades semanais, que, de certa forma, exageradas pelo pecado ou exacerbadas pelo pecado, nos prendem a uma série de compromissos loucos que esse mundo oferta. E pelo menos existe, a cada intervalo de 7 dias, um inteiro, que a gente pode desligar da agenda, desplugar da loucura, sair do turbilhão e ter a oportunidade de desfrutar um dia de paz plena. A grande questão é que, enquanto estivermos no mundo, essa paz plena, mesmo existindo sábado, sofrerá com os desenhos externos que afetam o ser humano de N maneiras. Doenças, fome, dificuldades, problemas de toda ordem que ocorrem ao redor do ser humano. E o sábado é uma blindagem a tudo isso no sentido da paz interior. Mas ele não blinda a estrutura exterior. No mundo tereis aflições e isso é uma regra. Mas o sábado é a reprodução da segunda parte desse texto. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O sábado reafirma essa condição, recoloca essa condição, trazendo para a gente a paz que excede o entendimento. Todo aquele que desfruta do sábado
tem a oportunidade de reabastecer, revigorar as forças para enfrentar mais 6 dias. E assim, sucessivamente, até que Cristo venha. Portanto, do que se tratam esses ritmos, essa música maravilhosa que Deus tem, de alguma forma, regido como o grande maestro da história desse mundo? O sábado é quase que a batuta de Deus. E com ela, ele dá a marcação de cada tempo. Cada vez que ele move a batuta de um sábado, o tempo para que a gente saiba que tem maestro e que a banda não toca sozinha. No sábado, a gente tem a chance de olhar para isso e de entender isso. Como a lição termina com um texto de reflexão interessante para a gente guardar para ampliação aí durante o nosso aprofundamento dos estudos da semana. O texto que eu queria ler está na última parte da lição, é uma citação do Parábolas de Jesus na introdução da lição de sexta-feira. Deus deu aos homens o memorial do seu poder criador, para que o discernissem nas obras de suas mãos. O sábado nos convida a contemplar nas obras criadas a glória do Criador. Portanto, duas coisas importantes aqui. Um marco, um monumento, que aponta para algo. Esse algo em duas dimensões. O poder de criar e a glória do Criador. Mais do que qualquer outro dia, devemos, no santo dia de descanso, estudar as mensagens que Deus escreveu para nós na natureza. Afinal de contas, o digital de Deus está presente em todas as coisas criadas e, por isso, ninguém tem a desculpa para dizer, não sei quem é Deus. Romanos capítulo 1, os versos 17 em diante, deixam isso muito claro. Quando a gente segue o modelo, o texto diz, à medida que penetramos no seio da natureza, Cristo nos torna real a sua presença e nos fala ao coração de sua paz e amor. Portanto, a gente tem um compêndio, tem um livro aberto, e apesar de deslustrado pela degeneração do pecado, ainda guarda o digital de Deus. De maneira que, se no sábado eu tomo tempo para prestar atenção nisto que Deus fez, de lá eu absorvo elementos desse digital de Deus que passam a incorporar a minha própria vida. Paz, amor, são elementos que vêm dessa calmaria, dessa estabilidade, que apesar de todas as dificuldades do pecado, a natureza ainda insiste em manter. A natureza sofreu com o pecado, mas sofreu bem menos do que o ser humano. Ela degenerou com o pecado, mas degenerou bem menos do que o ser humano. E, portanto, ainda é possível observar na natureza parte significativa daquilo que Deus é e daquilo que ele projetou para a humanidade. Portanto, o convite que fica nesse fim de reflexão é que a gente use o sábado para essas coisas todas que Deus propiciou. O descanso, no sentido da cessação, a fuga e saída da loucura do mundo, a possibilidade de lê-lo a partir da natureza, a oportunidade de, no relacionamento com os seus filhos, entender o que é a família de Deus, e, por fim, a possibilidade de, durante um tempo de 24 horas, recarregar as coisas que, de alguma maneira, nos foram roubadas ao longo da semana e são devolvidas por situação direta de Deus no momento da comunhão com Ele. Que Deus nos abençoe para que o nosso sábado seja algo assim e que esse sábado se repita muitas vezes como esse revigorar até que possamos encontrá-lo face a face e viver o maior de todos os sábados, que é o sábado com Deus face a face, cara a cara, desfrutando daquilo que é o céu e a redenção prometidas. Deus abençoe vocês, tenham um bom estudo durante o percurso aí da semana e possam aprofundar as diversas reflexões que a gente tem em cada um desses títulos que a gente resumiu na lição de hoje. Vamos orar? Querido Pai que está no céu, te agradecemos, em primeiro lugar, porque apesar de toda a história do pecado e de toda a interferência nesse mundo produzida pelo inimigo de Deus, temos a certeza de que a cada semana podemos nos encontrar contigo de forma maravilhosa outra vez e desfrutar pequenos lampejos, pequenos pedaços do que é o céu maravilhoso que prometeste para cada um de nós. Dá, Senhor, que possamos ter a presença do Teu Espírito ao longo da semana, nos preparando para cada sábado, para que ele possa, de fato, ser aquilo que Tu projetastes e possamos desfrutar aquilo que está no sonho de Deus.
Dá, Senhor, que ao fazê-lo, possamos também estar nos aproximando uns dos outros e principalmente nos preparando para encontrá-lo contigo e viver contigo eternamente. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.